existem muitas tecnologias para a gente desenvolver sites, né, que facilitam nossa vida. Eu particularmente venho usando muito o famoso Tailwind CSS. Se você já ouviu falar, show de bola. Se você já usa, show de bola também. Se você não usa, não tem problema, porque eu vou dar um tutorial completo nesse vídeo e a gente ainda vai criar um site hoje aqui, tá? A gente já vai fazer a transição para a tela do meu computador. Então só vou te pedir uma coisa, se você curte os conteúdos aqui do canal, deixa o like, se inscreve, não custa nada para você, mas ó, ajuda demais para eu saber que você está gostando do conteúdo e eu voltar e continuar trazendo mais. E coloca nos comentários, claro, suas dúvidas e sugestões de vídeo, ok? Sem mais delongas, tocar a vinheta e vamos colocar a mão na massa. Muito bem, pessoal, então eu estou na página aqui do Tailwind, certo? E basicamente é para facilitar o desenvolvimento dos nossos sites, tem classes prontas, tá? De uma forma bem resumida, e você não precisa escrever CSS, basta você saber o nome das classes, assim como no Bootstrap, né? Não sei se você já utilizou, e a gente consegue criar sites lindos e incríveis. O que eu fiz para o vídeo de hoje foi... No GPT-32K eu pedi aqui... Eu tô com o modo white aqui no GPT-32K, não estranha, eu tô usando assim ultimamente no tema, mas eu basicamente pedi para gerar um site para mim usando Tailwind CSS como base aqui para o nosso tutorial. Claro, você pode pegar ali também, usar o GPT-32K para gerar para você, né? Ele é muito bom para códigos, mas a gente vai fazer aqui e eu vou explicar, ok? Então, o que eu tenho aqui? O meu VS Code ele tá zerado, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um documento. E se você não tem VS Code, não sabe como configurar seu ambiente para começar a desenvolver sites, tem os cursos da Dunk Code com link na descrição ou tutoriais aqui no canal, você consegue achar por aí, se pesquisar. Eu vou colocar aqui o título do site, website, ok? E agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o Tailwind. E para importar, eu já estou com o link pronto aqui, a gente vai pegar aqui do CDN deles via JavaScript, então na verdade não é nem a estilização que eu estou colocando aqui, eu estou carregando via JavaScript o nosso Tailwind CSS para a gente conseguir utilizar as classes, e aí vai carregar o CSS via esse JavaScript aqui, tá? Então você pode pausar e pegar o link, ou se você tem os cursos da Dunk, você consegue pegar lá por lá. Muito bem, então vamos começar desenvolvendo o nosso header. E muitas vezes aqui eu não vou digitar todo o código, tá? Porque eu vou focar mais realmente em explicar para vocês como é que funciona e como também utilizar aqui esse manual para vocês começarem. Mas, voltando aqui para o nosso editor de código, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um menu, ok? Então eu vou criar um header deste jeito aqui. E no header a gente já vai começar aplicando uma class, ok? Essa classe é para colocar uma cor, que vai ser o background BG, blue, ok? Eu vou dizer 500p6, deste jeito aqui. A gente pode sempre comentar. Então aqui eu estou aplicando um background azul, que é a cor uma das cores do Tailwind que a gente pode usar. Tá? E agora aqui dentro a gente vai começar a criar alguns containers para a gente colocar, por exemplo, o logo e o menu, que é muito comum, né? Então eu vou colocar uma div class que eu vou chamar de... Na verdade não, eu já ia chamar de logo, né? A gente está usando Tailwind, a gente vai criar um container justamente para conseguir limitar e criar as dimensões corretas. A gente vai dizer que vai ser automático esse alinhamento, a gente vai dizer que é flex, e eu vou querer dizer para justify, desse jeito aqui, Bitwin, que é uma propriedade do próprio Flexbox, só que eu estou colocando aqui diretamente na classe, beleza? E por fim, eu vou dizer que eu quero que os itens se alinhem no centro. Então você percebe que o que eu estou fazendo aqui é como se eu estivesse escrevendo um CSS, mas colocando nas classes direto. Ah, mas o Bootstrap faz isso. Pois é, mas o Tailwind tem bem mais opções de personalização. E é questão de você ir vendo na documentação ali e muito simples de usar, tá? Agora eu vou criar um H1 para simular a minha logo, usando a própria fonte padrão do Tailwind. Vou colocar uma classe aqui, que eu vou dizer que vai ser um texto, ok? 3xl, certo? Eu vou dizer que a fonte bold, desse jeito aqui. E a cor do texto eu vou dizer que é white, tá? Existem outras cores, obviamente, que você pode colocar. E aqui eu vou chamar de logo, por exemplo, ok? Então, a próxima coisa que eu quero fazer é o nosso menu. Então eu vou utilizar o nosso neve, a tag neve, tá? Eu poderia utilizar div também, caso eu quisesse, mas enfim. Eu vou criar uma UL, ok? E dessa vez eu vou colocar uma classe que vai ser flex e eu vou dizer que espaçamento para 4 itens, beleza? Aqui daí eu já vou copiar que eu tenho os itens aqui pronto, certo? Então tá aqui. Ok? Vamos ver como é que tá ficando. Se a gente abrir aqui, perceba que a gente tem o nosso site, tá?
a gente tem os itens do menu, porém tem um problema, não ficou alinhado corretamente. Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Na verdade, este container aqui, a gente precisa fechar ele aqui, deste jeito. E agora a gente percebe que a gente tem um alinhamento dos itens corretamente e ainda está limitando o espaço devido ao container, né, para não ficar do tamanho da nossa tela. Então isso é bem bacana. Então basicamente a gente tem um menu e a cor aplicada aqui. Se eu for inspecionar, a gente consegue ainda ver que esse daqui é o blue que é aplicado, certo? Então a gente colocou BG Blue, então o blue deles é esse azul aqui bem bonito, certo? Beleza, então vamos agora criar mais coisas, mais itens aqui para o nosso site, tá? Então, algo que é muito comum nos sites quando a gente desenvolve é uma seção falando dos benefícios, né? Praticamente hoje tudo tem a seção de benefícios no site. Então, a gente vai criar aqui uma section, agora eu vou utilizar section class, tá? Eu vou dizer que quero que alinhe meu texto no centro e eu vou dizer PY12, ok? E agora eu vou colocar o nosso gray para ser 200. Beleza? Então, eu estou colocando um background agora que é o gray que eles têm, o cinza, tá? Em 200, e com isso o cinza que está sendo aplicado novamente é um cinza personalizado do Tailwind. Agora eu vou fechar minha section. Agora a gente vem naquele esquema de criar um container para o que a gente quer, beleza? Então aqui eu vou começar criando um container, como a gente fez no menu. Eu vou dizer que vai ser automático aqui. E eu quero um espaçamento deles, dos itens que vai ter dentro de um gap com 20, ok? Já posso fechar essa div aqui, tá? E agora eu quero começar criando um texto para essa seção. Então eu vou dizer div class, a gente vai colocar space y8, desse jeito aqui. E agora a gente vai quebrar os textos que tem devido a gente estar colocando essa classe aqui, beleza? Vai na verdade criar um espaçamento entre eles. Então, ao invés da margem aqui entre o H2 e o P, a gente já define na classe como que a gente quer o espaçamento deles na vertical. Eu vou salvar, vamos ver. Então, ó, olha que bacana aqui. Já colocou o cinza bem bonitinho, né? Então, agora a gente vem para uma seção um pouco mais complexa que eu já tinha aqui pronto. Eu vou resumir para vocês o que acontece, tá? Primeiro eu vou salvar e mostrar que está funcionando. E a gente tem basicamente essas features, né? Onde a gente fala de benefícios do site, por exemplo, ou, enfim, seções que você pode utilizar aí para esses cards. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiro eu criei outro container dentro do meu container e eu estou dizendo que eu quero que quando a tela for large, seja 3 itens. Quando for média, tá? Daí você pode ver no site quando que ativa isso daqui. Quando for média, vai ser 2 e quando quando é pequeno, vai ser só uma por linha. Então a gente pode ver isso em prática. Se eu redimensionar a tela, tá aí, ó, sendo aplicado. Bacana, né? Olha que legal. E o espaçamento ali sendo colocado. Show de bola. Então agora, deixa eu só explorar outras propriedades aqui com vocês. Esse px3 é um padding que eu estou colocando. Se eu tirar ele e deixar só o gap, perceba que vai ter um espaçamento entre eles. Mas se eu redimensionar, olha aqui como fica grudado. Então o px e 3 é basicamente um padding, não de 3 pixels. Vocês podem daí consultar na documentação quanto que vale isso daqui, porque eu uso a medida ERM, tá? Então é isto nessa. Agora eu quero fazer o nosso rodapé, sem muito segredo, tá? E eu não vou terminar o site por aqui, eu vou colocar mais coisa, mas eu já quero fazer o rodapé com vocês. O nosso footer, tá? Eu vou utilizar a tag footer, deste jeito aqui. A gente vai utilizar, a mesma classe que a gente utilizou lá em cima, BG Blue 500, só que vai mudar um pouco a cor, vocês já vão ver como é que isso vai ficar, tá? Eu vou colocar um P6 de padding, certo? Deixa eu só fechar aqui, P6, e eu vou colocar um MT de 12, desse jeito aqui, beleza? E eu vou fechar. Então agora, com isso daqui, eu posso simplesmente agora colocar a classe que eu quero aqui dentro, que vai alinhar os itens no centro, e eu estou dizendo que o texto aqui ele é white. Vamos salvar e vamos ver o resultado. Então deixa eu aumentar aqui para a gente ver a tela. Ó,
tá aqui o azul e perceba que ele é mais escuro, mais forte do que o azul lá de cima. Por quê? Justamente porque esse BG Blue eu coloquei 500. Então quanto mais alto for esse número, a gente vai perceber que ele fica mais escuro. Isso daqui é uma personalização muito bacana que a gente consegue fazer. Tá? Eu vou deixar assim como exemplo. Eu vou criar agora uma seção de contato, caso o usuário queira entrar em contato com a gente. Tá? E a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma nova section aqui embaixo. Section class, tá? Eu vou fechar essa seção e nessa seção, logo de cara, eu vou dizer o seguinte, py12, ok? Se você está se perguntando o que é o py, a gente pode usar aqui a documentação e pesquisar. Por exemplo, deixa eu colocar py, scroll padding, opa, não é isso daqui. Então, o PY ele serve justamente para a gente controlar o padding vertical dos elementos. Então agora, eu vou criar aqui dentro uma div class, vou fechar essa classe que tem aqui, e vai ser um container, ok? Para limitar tamanho, calcular já as dimensões certinho, mxout, seguindo o padrão, vou alinhar os itens no centro, e agora eu vou colocar também space na vertical 8. Deste jeito aqui, ok? Seguindo o padrão ali do py12, só que agora é para dentro do container. Então aqui dentro, o que eu posso fazer, por exemplo, aqui eu vou dar uma improvisada. Deixa eu fechar isso daqui, container contato, ok? Agora aqui dentro a gente vai criar uma div vazia, só para você entender o que eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar só um texto, tá? E o que eu vou fazer depois é criar um form, tá? E esse form aqui ele não tem nada demais, tá? Ele só tem a questão do alinhamento, do espaçamento vertical que está em 6, o space y-6. E aqui, esses inputs eles são preenchidos, por exemplo, border gray de 300, border-2, eu estou dizendo que é rounded-md. Então tudo isso daqui não é mais estilização de como os itens vão se alinhar, mas sim aqui é a questão de cor, borda, tá? E a gente consegue perceber justamente pelos nomes que são muito intuitivos. Então, se eu salvar, o que a gente vai ter aqui? Contact us, beleza? Então, esse contact us, se eu for redimensionar, olha que bacana, ele já tem um espaçamento aqui, porém está faltando o padding, né? Aquele famoso padding. Então, para consertar isso, eu vou colocar o px aqui, 3, e vai resolver igual na seção anterior. Perceba agora que resolveu. Show de bola! Então, isso daqui você pode estudar, né? Você pode jogar no GPT-32K e pedir o significado de cada coisa dessa, ou se quiser ser mais raiz, pode ir na documentação do Tailwind CSS. Não tem muito segredo, tá? Então, vamos supor que eu tire esse border gray 300, esses border aqui. Vamos ver o efeito que vai causar nesse primeiro input. Ó, completamente diferente dos outros e não está estilizado de um jeito legal. Então, eu volto e coloco, tá? Então, é bem bacana isso daqui, do jeito que a gente fez. Caso você queira deixar eles alinhados um do lado do outro, a gente pode copiar essas classes aqui que a gente usou na seção para criar os cards, só que a gente coloca nesta nossa classe aqui. Então vamos dar um Ctrl V e vamos ver o que acontece. Então ficou alinhado, mas ainda faltam algumas coisas. Então eu vou colocar só um container em cima, embaixo eu vou criar outra div class, seguindo a mesma estrutura que a gente tinha feito. Vou fechar aqui. E a gente tem duas divs. Então, vamos mudar aqui para a tela, quando tiver grande vai ser 2, né? Senão fica com espaçamento estranho. E tá aí funcionando 100%, né? Mudei aqui um pouco a estrutura das divs. E é isso aí, tá? Caso você queira voltar e deixar um item por linha, você pode voltar com CSS antigo. Então aqui, gente, é bem bacana porque a gente trabalhou os princípios do nosso Tailwind CSS. Ele é muito útil, eu nunca trouxe um conteúdo assim antes no canal falando sobre. E aqui, ó, uma coisa que vocês podem fazer, caso vocês queiram, se a gente quiser deixar assim na vertical, tá? Dentre outras coisas que vocês conseguem pegar na documentação e aprender cada vez mais, itens -center, beleza? Então, quando eu faço isso, fica alinhado na vertical. E é basicamente isso, não tem muito segredo, um templatezinho bem bacana, eu vou deixar para quem é aluno da Dunk Code lá na EAD, qualquer coisa peça para o suporte, e é isso aí. Então hoje a gente trabalhou com Tailwind CSS, espero que você tenha gostado, e coloca nos comentários aí que eu estou trazendo bastante conteúdo para o canal. E caso você queira
utilizar a inteligência artificial no estado da arte, né? O plano vitalício da Dunk Code, acho que todo mundo já conhece. A gente tem aí novos pacotes, como o Essentials AI, que é um novo pacote de aplicativos. Caso você queira, o Hub também tem bastante aplicativo aqui para você levar vitalício. E é claro, o nosso carro-chefe, porém esse é de assinatura, o nosso GPT-32K, né? Para quem não sabe, o PT está com a gente aí na Dunk Code AI, que é hoje a ferramenta que a gente usa mais. Então tá tudo aí na descrição. Espero que tenham gostado, eu desejo um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Até mais!